Senhores, vamos falar um pouquinho então da filosofia medieval. Nós temos um único problema filosófico. Tá? Lembrando, senhores, aqui, nós vamos considerar o século V até o 15º como o período que compreende a Idade Média. Tá certo? Um único problema filosófico. A dupla verdade. A verdade que já era dada pela razão, tá? E a verdade dada pela fé. Dada pela razão aqui, claro, baseada nos filósofos gregos. Certo? E a fé aqui, claro, pela ascensão do cristianismo. Tudo bem? A UFO não, ela não entra em detalhes sobre a questão da ascensão do cristianismo, tá? Ela não cobra, quando ela trata de Agostinho de Hipona e trata de Tomás de Aquino, ela não discute o que leva, tá? Os fatores históricos que levam à ascensão do cristianismo. Então, senhores, como o nosso tempo também não é muito grande, nós vamos seguir mais ou menos essa questão. Seguindo mais ou menos esse panorama aí. Os senhores observem que, com a ascensão do cristianismo, o que o aluno precisa compreender é que uma nova ordem interpretativa se afigura. Tá? Se antes explicava-se as questões basicamente baseado na razão trazida pelos filósofos gregos, a ascensão do cristianismo introduz a ordem da fé. É possível, sim, explicar fenômenos através da fé. E aí surge, então, aqui a dúvida, né? É possível conciliar fé mais razão? Então, essa é a pergunta. É possível? Sim. Sim. Desde que a fé supere a razão. Certo? Então, para os filósofos medievais, para os filósofos cristãos, e aí, senhores, esse cristão muda tudo, não é? Então trata-se de uma filosofia cristã, tá bem? Tudo muda a partir dessa ideia, tá? Porque um dos principais pilares dela é esse. Sim, é possível conciliar fé e razão, desde que a fé supere a razão. Ou seja, fé e razão não estão em contradição. Tá certo? Frase famosa do nosso querido Aurélio Agostinho, que já vem aqui agora. Creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Captam essa frase? Eu acredito em tudo aquilo que eu entendo. Crer é um raciocínio de fé. Entender é de razão.
eu creio em tudo aquilo que a razão me mostra. Porque razão e fé não estão em contradição. Mas nem tudo aquilo que creio, que tenho fé, a razão me mostra. Ou seja, o arco de compreensão da fé é maior do que o arco de compreensão da razão. Não é isso? Se você chamar um enólogo, ele vai explicar, do ponto de vista racional, como é que a uva transformou-se em vinho. Ele vai te dar todas as explicações. Processo de fermentação, porquê daquele teor alcoólico, não é? Porquê aquela cor mais fechada, mais aberta, porque alguns vão produzir borbolhas, não é? O enólogo vai explicar com precisão de detalhes por que transformou-se em vinho. Mas o enólogo não explica por que no casamento, quando acaba o vinho, a água se transforma em vinho. Para isso, você precisa de uma outra ordem explicativa. Entendeu qual que é a da fé? Entendeu? Tudo que a razão disser que é, a fé vai dizer é desse jeito mesmo. Mas há coisas, outros elementos, outras explicações, a razão não vai dar. E aí entra em cena a fé, explicando aquilo que a razão não explica. Por isso, a frase de Agostinho: porém, nem tudo o que creio, também, simultaneamente, ao mesmo tempo, entendo. Eu creio, porém, não entendo. E creio a si mesmo. Certo? Então, condição básica para que essas duas ordens explicativas pudessem existir. Primeiro, elas não podem entrar em contradição. Não é? E segundo, a fé tem que superar a razão. Porque, é claro, né? Se as duas dissessem a mesma coisa sem entrar em contradição, uma é desnecessária. Não é? A fé soma onde? Na cabeça do filósofo medieval. Ela vai explicar fenômenos que a razão não consegue explicar. Tudo bem? O primeiro grande movimento filosófico desse período é a patrística. Pessoal, isso aqui tem caído muito na UFO, viu? Patrística. Patrística é um movimento dos primeiros padres, da igreja, com intuito, com objetivo de propagar a fé religiosa. O objetivo era esse. O método é usar a filosofia grega, e nesse momento, Platão é o filósofo adotado. Tá certo? O objetivo da patrística é divulgar a fé religiosa. Mas como vai fazer essa divulgação? Que tal se a gente criasse documentos ancorados num filósofo grego e tentasse convencer as pessoas a aceitarem a boa nova? Senhores, por que Platão? Porque Platão vai ser o filósofo adotado. Primeiro, Platão tinha as suas obras introduzidas no mundo medieval pelo neoplatonismo, sobretudo pelo neoplatonismo de Plotino.
E segundo, porque a teoria platônica do mundo das ideias, tá, tem muito a ver com o discurso que, de algum modo, o cristianismo vai adotar. Tá? Há uma similitude, dona Sara, muito grande entre o que Platão dizia, tá, no mundo das ideias e o mundo sensível, e o que o cristianismo vai dizer entre céu e terra, por exemplo. Então, Platão é um filósofo que, de alguma maneira, se alinha, não é, àquilo que os cristãos vão precisar. Claro, sempre no entendimento dos cristãos. Tá? Tudo bem? Porque nós não podemos esquecer que a patrística cristianizou o pensamento de Platão. Ou seja, o adaptou, o moldou aquilo que a fé precisava sustentar. Tudo bem? E o primeiro grande filósofo aqui é o nosso intrépido Aurélio Agostinho. Ou Agostinho de Hipona. Ou Santo Agostinho. Tá? Ok? É o mesmo cidadão. Aureliano Agostinho também é a mesma coisa. Tá certo? Nasce no século IV e morre no século V depois de Cristo. Ok? Nasce numa cidadezinha na África chamada Tagaste, que nessa época é província do Império Romano, tá? E se destaca, não é? A família resolve mandá-lo para Cartago, em primeiro plano, depois ele vai para Milão, se forma como professor de oratória, né? Professor de retórica. O texto agostiniano é todo ele muito lógico, é um texto muito bem sustentado por ideias lógicas. Não é? Há momentos em que ele organiza muito bem a escrita, não é? Para, claro, né, fazer valer aquilo que ele está tentando provar, que ele está tentando mostrar, não é? Mas Agostinho não era cristão. Até os 30, 31 anos ele não era cristão, não é isso? Se converte. Ambrósio, o bispo de Milão, é uma peça fundamental nessa engrenagem toda, porque Ambrósio fazia sermões muito bem sustentados também. Não é? Era um homem que sabia falar a emotividade das pessoas. Não é? As pessoas nessa hora estão muito emotivas, não é? Elas estão carentes por discursos que toquem o seu coração, não é isso? E Ambrósio é uma peça fundamental, uma pessoa muito importante, porque consegue de alguma maneira, junto com a mãe, né, fazer Agostinho tomar uma certa preferência pelo cristianismo, não é? Que era um homem muito perturbado. E um certo dia, a passagem é conhecida de todo mundo, eu sempre conto, né? Ele chorando copiosamente, era um homem que tinha crises depressivas muito acentuadas, não é? E aí, um dia chorando muito, ele escuta uma voz, não é? As conversões, elas são todas assim, dramáticas, viu? Ninguém converte, pelo menos nessa época, assim tranquilamente, vou converter. Não é? São conversões assim sempre muito carregadas de emoção, né? Então ele está chorando muito. Né? Ele mesmo conta isso, né? Nas confissões. Ele está chorando pra caramba. E aí ele ouve uma voz. Né? Ele ouve uma voz de garota, né? Uma voz de uma moça, uma menina, adolescente, cantando uma música, né? Que ele não consegue identificar muito bem, só consegue identificar o refrão. Né? Toma e lê. Toma e lê. E ele sai procurando essa voz. Né? Ele chama um discípulo que está lá junto com ele. Né? Alguns autores falam que ele estava
na universidade, onde ele dava aula, nos jardins da universidade. Outros falam que ele estava na casa dele. Né? E aí ele sai procurando a voz, não encontra, mas o vento, né? A cena é muito bonita, o vento vem trazendo um papel, não é? Vem trazendo uma epístola de Paulo, tá certo? Paulo, o apóstolo, não é isso? Não englutonarias. Começa a epístola de Paulo. Não englutonarias. Não em vida desregrada. Não em luxúria. E ele lendo. Tá? É na vida junto a Jesus Cristo que o homem encontra salvação para os seus dramas. E o panfleto que ele segura na mão está fazendo propaganda de uma missa de Ambrósio. Ele vai à missa, tá? Se sente muito emocionado e então se converte ao cristianismo. Tem um filme, chama Agostinho, A Queda do Império Romano. Tá? Agostinho, A Queda do Império Romano. São 2 filmes que tratam da vida dele. Esse Agostinho, Queda do Império Romano, vocês não vão encontrar o africano. Tá? Vocês vão encontrar um sujeito de pele clara, cabelo bacana e tal, uma tentativa de propagar uma ideia de um africano mais europeizado, tá bem? Mas é um bom filme. Então aí mostra, né, ele sai correndo, né, ele ouve a voz, aí ele sai correndo, anda. Depois quando ele entra na Catedral de Milão, aí então ele desaba, né, e aí então a cena é muito bonita do filme. Ambrósio vai lá, levanta ele, abre as portas assim da catedral. As pessoas estão lá fora, a mãe dele está lá fora esperando e tal. Né? Uma cena muito, muito bacana, então ele se converte ao cristianismo. Tá? Por Ambrósio, ele conhece Platão. Tá? Então Ambrósio é uma figura importante, porque por ele chega a Platão, ou ao neoplatonismo. Certo? Ao neoplatonismo. O neoplatonismo de Plotino, que é um filósofo neoplatônico, não é? Que não divulga o platonismo, hein? Divulga o neoplatonismo. Tá certo? E Plotino cria a figura, na sua teoria neoplatônica, de um tal uno. Beleza? Um tal uno. Um ser único, não é? Um ser único, que dele emanava todas as benesses que o sujeito eventualmente podia precisar. Não é? Quando Agostinho toma contato com isso, já convertido ao cristianismo, ora, portanto, eis ele aqui, não é? Então, com a possibilidade de aproximar a filosofia grega e o cristianismo. Tá? E vê na figura do neoplatonismo a sustentação para isso. É isso? Sobretudo, aqui de Platão, ele vai incorporar a ideia do conhecimento como está descrito lá no mito da caverna. Tá? O mito da caverna todo mundo lembra, mas não custa nada a gente dar uma recordada. Lá no mito da caverna, o homem vive boa parte da vida dele nas trevas, não é isso? Vive nas trevas, e de repente então ele sai de lá e vê a luz. A luz simboliza o conhecimento que não se confunde, o conhecimento epistêmico, enquanto que as trevas, o conhecimento da doxa. Tá? Então em Platão, você tem um desafio na sua vida, sair de dentro da caverna e vir para conhecer a luz incandescente e o conhecimento verdadeiro, portanto, se dá através da matriz das coisas que gerou a cópia lá dentro da caverna. Então, para Platão, esse objeto que se perde
o objeto se acaba porque um dia ele foi criado. Tudo que tem criação tem destruição. Um dia esse pincel não vai existir mais. Assim como todas as coisas que têm começo. Todas elas terão fim. Mas essas coisas que têm começo e que têm fim precisam de matrizes eternas que possam dar vida para essas mesmas coisas. Essas matrizes eternas, Platão diz assim, são as formas no mundo fora da caverna, lá no mundo inteligível. Tudo bem? Essa, rapidamente, recordando, é a tese platônica das ideias. Como é que eu tenho acesso daqui desse mundo sensível lá? Minha alma, não é isso? Minha alma conheceu tudo e ela, por rememoração, ela vai se recordando paulatinamente e gradativamente eu vou me desacorrentando da caverna. Essa é a metáfora. É o conhecimento que me faz desacorrentar. Tudo bem? A partir daqui, Agostinho transforma isso que está no mito da caverna num troço chamado doutrina, olha que bacana isso, da iluminação divina. Doutrina da iluminação divina. Veja, iluminação. Tem luz lá no mito da caverna. Olha o nome que ele vai usar. Doutrina da iluminação divina. Qual é a tese agostiniana? Em cada ser, em cada homem, há uma fagulha do Criador. Em nós todos há uma fagulha, uma brasinha, um fogo baixinho, dentro de nós, que uma vez avivado, pode se tornar uma forte luz e mostrar ao indivíduo qual o melhor caminho a ser tomado. Para um filósofo cristão, essa fagulha que habita o indivíduo é Deus. Então Deus está presente dentro de nós, porque cada criatura do Criador possui o elemento que foi dado pelo Criador no momento da criação. Percebe isso? Tudo bem? Ora, numa linguagem filosófica, nós vamos chamar essa fagulha de consciência. Aquilo que, em termos agostinianos, ele chamou de vida interior, voz interior. Em cada um de nós habita uma voz interior. E você tanto é mais... Isso é bonito, hein, moçada? E é um negócio bacana, hein, da gente pensar. E a gente tanto é mais pleno, a gente tanto é mais fiel a nós mesmos, quanto mais ouvirmos essa voz interior. Conversar com essa consciência, que tem uma característica fundamental. Não se deixa nunca iludir por nada. Você pode enganar todos, mas você não engana a si próprio. Então, a ética agostiniana, ela parte da premissa de que é o seguinte: você pode, a qualquer momento da sua vida, tentar convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, mas você não convence-se a si próprio. Por quê? Porque dentro de você habita o mais vigilante de todos os sentinelas. Sua consciência, meu filho. E não adianta me olhar assustado, não. Você deve estar aí pensando. Então, esse é o problema da consciência, da voz interior. Então, olha que bonito isso. 10 anos depois de convertido, ele converteu aí na casa dos 31, 32, a igreja esforça muito para dar 33. Por quê, hein? A idade de Cristo, quando Cristo morre. Deve ser em torno aí de 30 a 31, 32 anos. 10 anos depois ele escreve um livro chamado Confissões. E nesse livro ele confessa. A gente confessa a quem, hein? Pois é, não.
A gente confessa a quem? A Deus. A Deus, meu filho. Portanto, naquele livro está toda a vida dele escancarada. Mas na verdade, a gente não precisa confessar a Deus. Basta que a gente confesse a quem? A nossa consciência. Agostinho descobriu esse trem, cara. Os gregos não descobriram, hein? E depois Descartes vai dizer da dúvida cartesiana, né? Descartes vai fazer o caminho da dúvida cartesiana. Duvidar de tudo para depois perceber que ao duvidar de tudo, da dúvida não se pode duvidar. Uma vez não duvidando da dúvida, eu sei que encontrei um porto seguro, que a dúvida existe. Não é? No livro desse cara chamado, num livro desse sujeito chamado A Trindade, ele fala assim: se duvido, duvido. E portanto, se duvido, algo existe de concreto. Pois é, teria formulado o corto cartesiano primeiro que Descartes? Descartes nunca fez nenhuma menção a esse texto agostiniano, hein? E ele era cristão. Tudo bem que era um cristão de domingo, né? Descartes era um cristão dominical, né? Mas um homem culto, inteligente, que leu tudo que podia ler, nunca fez referência nenhuma a essa vida interior, que de alguma maneira onde o cogito vai se alinhar também. Tá certo? Então, senhores, eis nós todos diante da nossa própria consciência. Daqui você tem uma visão ética, daqui você tem uma visão epistemológica, conhecimento, daqui você tem uma visão política. Tá certo? Os três campos em que Agostinho mais se destaca. Tá? Pouco tempo atrás eu li uma questão que vai fazer menção a essas ideias aqui. Tá certo? O desdobramento ético que a descoberta da consciência promove, a descoberta epistemológica e política a partir dessa ideia agostiniana. Então veja, não é? Uma vez que você, iluminado por essa consciência interna, iluminado por essa luz do conhecimento advindo da crença nas Escrituras, da crença no que está escrito nos preceitos religiosos, você então é capaz, a partir daí, de não viver mais nas trevas, de não viver mais dentro da caverna, parafraseando aí Platão. Ok? Essa é a principal contribuição agostiniana que a UFO adora, hein? Isso em julho vai cair. Vai. Tá bem? Eu não estou fazendo uma suposição. Estou fazendo uma afirmação. Isso despenca agora lá. Todo semestre tem caído. Só se dessa vez os caras escutaram a gravação, viram a... Eu vou passar raiva nesse professor. Mas nos últimos 4, o que dá 8 provas, 6 provas pelo menos tem caído doutrina da iluminação divina. Tá certo? Do ponto de vista ético, senhores, é fácil perceber qual o desdobramento disso. Não é? Você deve se pautar por um comportamento que, antes de tudo, faça alinhamento com o que manda a sua consciência. Não é isso? Kant, depois, pega o imperativo categórico e diz, olha, o bom para nós é o que é bom para toda a maioria. Né? O que é bom para mim, o que eu devo fazer, é aquilo que está alinhado a que todos vão fazer. Em Agostinho, eu diria para você, o que é bom para você é o que manda a sua consciência. Percebe a natureza diferente das éticas aqui? De uma ética moderna, de uma ética centrada naquilo que o sujeito deve fazer, porque o dever do fazer emana daquilo que todos fazem. Aqui você deve fazer, mas porque a sua consciência diz para fazer. Tudo bem?
Uma ética individualista? Uma ética da consciência. Correto? Do ponto de vista epistêmico, epistemológico, ora, uma vez dotado da inteligência, capaz de discernir o que é verdade do que é falso, então minha consciência julga, minha consciência nomeia, conceitua, discrimina, tá certo? Capaz de dizer como as coisas são. Do ponto de vista político, se você tem consciência da sua compreensão do que faz aqui na Terra, tá? Você deve mirar-se na melhor maneira de existir enquanto aqui na Terra. As teses agostinianas sobre política está desenvolvido num livro dele chamado A Cidade de Deus. Tá bem? A Cidade de Deus. Depois virou nome de favela e depois virou nome de filme. Tá? A Cidade de Deus é um livro agostiniano. Senhores, tranquilo? Passa o tempo, tá? Passa o tempo, e por volta do século X, nós chegamos à escolástica medieval. Leva esse nome de escolástica porque, por essa época, várias escolas destinadas aos grandes nomes da Igreja Católica para ensinar as pessoas, não é? Foram abertas nesse período, portanto, vem de escola mesmo. Tá? Carlos Magno, tá certo? Tem um papel fundamental aí, período carolíngio, porque ele dissemina, ele propaga a tese de que as pessoas precisavam ser minimamente educadas. Quem sabia ler, quem sabia escrever? Padre. Portanto, as escolas vão ficar na mão de quem? Da igreja. Tudo bem? Então daí você tem o que nós chamamos de escolástica medieval. Tá certo? Principal nome dela, o nosso indefectível Tomás de Aquino. Tá certo? Que nasce no século XIII. Nasce e morre no século XIII. Tomás de Aquino se notabilizou por inúmeras questões. Inúmeras. Foi, sem dúvida nenhuma, um sujeito de arrojada percepção e um filósofo de mão cheia. Tá? Vai adotar o pensamento de Platão? Não. Tomás de Aquino vai trazer para discussões que ele vai propor o pensamento de Aristóteles. Tá certo? Aristóteles. E aí, se aqui nós cristianizamos Platão, aqui na escolástica medieval, nós vamos cristianizar Aristóteles. Tá certo? A igreja estava muito preocupada com a ascensão do pensamento aristotélico no mundo árabe. Tá certo? Avicena, Averroes, dois filósofos árabes, já liam Aristóteles, já dominavam o aristotelismo, tá? E a igreja tinha um certo receio de que Aristóteles entrasse no mundo católico sem o devido filtro. Que faz Tomás de Aquino? O filtro. Tá certo? Tudo bem? Se aqui a gente tem um sujeito que demorou muito para se tornar cristão, relutou bastante, aqui, senhores, nós temos um cidadão que passou a vida toda pensando em ser cristão, passou o tempo todo cuidando da sua formação, né? E muito embora os irmãos até o tivessem sequestrado uma ocasião para ele não se tornar padre, isso não foi suficiente para tirá-lo do seu caminho. Tá? A família não queria, tá bem? A família não queria que Tomás de Aquino se tornasse padre. Sabe a Célia? Célia, a Vera, Rejane, quem mais ali? Cacá. Todos esses professores formaram aqui em Uberaba numa faculdade chamada FISTA. Conheceram Tomás de Aquino não, viu? Tem uns que pensavam, nossa, viu os caras? Não, pera. É mais ou menos por aí, mas não chega a tanto, hein? A Vera, então, coitadinha. Veja bem, todos eles formaram na FISTA, Faculdades Integradas São Tomás de Aquino. Tá bem? Só esse detalhe, onde funciona o Campus 1
da Factus, tá? Era a Fista. O nome Tomás de Aquino está muito ligado ao mundo, o mundo da educação, das universidades, porque pegou justamente esse período aqui. Tá? E escreve uma obra, o nosso querido Tomás de Aquino, chamado Suma Teológica. Tá? Suma Teológica. E aqui, senhores, ele propõe aproximar o pensamento de Aristóteles, tá? Para provar que Deus existe. Tudo bem? Ele baseia-se em Aristóteles para provar que Deus existe. Tá certo? Vamos recordar rapidinho aqui. Aristóteles, a ideia do primeiro motor. Isso é aristotélico. Segundo Aristóteles, o movimento é sempre causado por outro movimento. Mas há um ser que moveu sem ser movido. Um ser que moveu, mas nenhum ser o moveu. Porque se esse primeiro ser tivesse sido movido por outro ser, ele não seria o primeiro. Então, se eu tenho um primeiro, eu tenho um ser que move, mas não foi movido. Aristóteles, lá na Metafísica, dá o nome a esse ser de primeiro motor. Entendeu? Isso é aristotélico. Tá bem? Outro aspecto da filosofia de Aristóteles chama atenção em Tomás de Aquino. Quando ele vai falar do ser necessário e do ser contingente. Isso que nós vimos na última aula. Todo ser que existe, existe porque um ser necessário antes dele deu vida a ele. O ser contingente é o que precisa do necessário. Isso é aristotélico. Tudo bem? Senhores, como isso aqui a gente já tem até gravado, eu estou passando rapidão. Tá? Tudo bem? Alguém quer que seja mais... Porque tem gravado. Hoje até, inclusive, nós tiramos junto das aulas de Sociologia, criamos um boxezinho para a aula de Filosofia. Tá? Por isso que eu estou sendo rapidão, porque quem precisar, volte lá, porque na última aula eu destrinchei isso aqui, né? Bastante, de modo bem mais lento. Tá? Outro aspecto da filosofia de Aristóteles, a causa, né? Em especial a causa eficiente. O que diz lá a causa eficiente? Que para que o mármore se transformasse em estátua de Alexandre, havia que ter a mão do escultor, que trabalha no mármore, opera o mármore de modo a transformar o mármore numa escultura. Sozinha, o mármore, paradinho lá, podia desejar muito virar escultura, meu filho. Não virava. Certo? A madeira, na floresta, pode querer muito virar mesa. Virar mesa, certo? Não virar a mesa. São coisas diferentes. Presta atenção. Precisa que tenha a mão. Precisa que tenha a mão da causa eficiente. Tudo bem? Sem ela, mármore em potência, lembra disso? Não se transforma em ato escultura. Quem chamou-me? Alguém usou o meu nome lindo e maravilhoso. E agora, não é? Pelo amor de Deus, hein? Tem que ter sido alguém aqui. Eu escutei, hein? Certo? Tudo bem, senhores? Ora, baseando nessa ideia, a ideia de substância, a ideia de substância de Aristóteles, todo ser possui uma essência. Senhores, dá para perceber que com algum talento, e isso não faltava no discurso tomista, dá para aproveitar isso aqui e dizer que, no lugar disso, um filósofo cristão pode colocar Deus como os elementos que estão aqui? E é isso, então,
que Tomás de Aquino vai fazer. Então ele vai provar que Deus existe a partir das teses aristotélicas. Agora, atenção para um raciocínio. Tomás de Aquino não diz que você... Ele não escreveu a Suma Teológica, ou uma parte dela, só para falar dessa questão de que Deus existe e de que a filosofia pode ajudar nesse processo. Está dizendo o seguinte, há 5 vias, 5 caminhos para você fazer isso. Inevitavelmente, ao trilhar um desses caminhos, você chega em Deus. Então a brincadeira é assim, ó. Vamos pôr aqui na... Você tem... Um, 2, 3, 4, 5 caminhos. Se você pegar o caminho do primeiro motor, você vai dizer o seguinte: nenhum ser pode ter a causa do seu próprio movimento. O movimento é sempre causado por um outro ser. Ora, mas quem é o primeiro ser que causou o movimento? O primeiro motor em Aristóteles, Deus em Tomás de Aquino. Tudo bem? Uma vez trilhado esse caminho, você não pode recuar, você vai chegar em Deus. Você não é obrigado a pegar. Mas pegando, você vai chegar em Deus. 2, o ser necessário. Essa é muito fácil de ver. Tá? Que ser necessário é esse que primeiro necessário... Veja, gente, uma coisa muito legal na teologia tomista. Deus não é gratuito, viu? Deus não é gratuito. Ele não existe por diletantismo. Ele existe por necessidade. Percebeu isso? Então, esse primeiro ser necessário a todos os demais, Deus. A causa eficiente a todos os outros seres, Deus. A essência primeira de todos nós, Deus. Falta aqui só a 5ª prova. A gente acrescenta aqui que são os graus de perfeição. Essa é uma prova que Tomás de Aquino usa, claro, de um raciocínio lógico, porque ele diz o seguinte, aí ele vai remontar, não é, as discussões que se travavam na Grécia, né? Uma discussão que de algum modo socrática, né? Se você sabe o que é o belo, se você sabe que algo é bonito, você necessariamente consegue conhecer a beleza. Porque é impossível saber que algo é bonito sem saber que a beleza existe. Então, nós todos possuímos em algum grau alguma perfeição. Mas, portanto, para que possamos ter em nós algum grau de perfeição, há que existir um ser sumamente perfeito, que possa conferir para nós, dar a nós a perfeição ou os graus diferentes de perfeição que cada um de nós temos. Tudo bem? Certo, senhores? Então vejam, onde avança, né, imaginar uma possível pergunta aqui. Professor, onde avança a prova tomista em relação às provas de Deus anteriores? Por exemplo, Anselmo, Santo Anselmo, que também pensou em provar que Deus existe. A prova tomista, ela avança justamente porque ela se ancora na filosofia grega. Ela se ancora na harmonização da razão grega com a fé cristã. Portanto, senhores, voltamos aqui, ó. Nós estamos lá no século XIII, mas o problema continua esse, o da dupla interpretação, o da dupla verdade, da harmonização da fé e da razão. Humberto Eco, que é um grande tomista, um grande estudioso, Tomás de Aquino, caiu até um pedacinho de Humberto Eco numa questão da UFO, né? Ele diz assim, o mérito de Tomás de Aquino é estar sendo fiel, estar alinhado aos princípios da filosofia cristã, de preservar a filosofia grega de algum modo e conseguir fazer a transição. Meninos, falemos um pouquinho da querela dos universais.
Peraí. Certo, dona Vitória? Estou escutando a senhora resmungar aí, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Fico satisfeito. Na hora passada nós não contamos, hein? Não está registrado, não contei o maravilhoso, né, estupendo. Aliás, se eu contar a história sua lá em Campos do Jordão, daquele cidadão lá querendo comprar um chapéu. O Boina. Resolveu comprar um chapéu lá em Campos do Jordão. A mulher fechou a porta. A mulher baixou as portas na hora que viu ele. Não estou brincando, não. Pergunta ele lá. Ele sabe que é verdade. Né? Aliás, hoje de manhã tá assim para mim. Professor, mas como é que eu vou fazer para comprar um chapéu para mim? Eu falei, meu filho, só mandando fazer. Você não tem opção, não. Mas você vai ter que mandar fazer um chapéu. Para que você quer um chapéu mesmo? Festa junina, entendi. Não, mas aí você pode comprar esse chapéu de caipira e desbeiçar ele tudo, que vai ficar parecendo que é o seu dia a dia. Não precisa caprichar muito, não. Certo? Nós vamos contar essa história para ficar registrada do encontro do pai e da mãe da Vitória, lá em Campos, e do Boina. Tá? Aliás, eu tenho umas fotos em casa, que eu estou esperando só dar mais ou menos uns 2, 4, 5 anos, vai valer uma nota preta. Certo? Tem mesmo. Senhores, retomemos essa discussão que a gente estava fazendo aqui agora do belo e da beleza. Durante a Idade Média, houve essa discussão se os universais, beleza, existem de verdade, se a beleza, enquanto tal, independente de ela ser aplicada aos objetos, existiria enquanto tal, ou se não, se a beleza precisa do particular para ela poder existir. A discussão dos universais é isso. No que você crê? Estou perguntando para vocês. No que vocês creem? Que há uma beleza universal, que há uma beleza independente de algo ser belo ou não, ou só existem os objetos belos. E aí a beleza só existirá quando... não deve ser da dengue não, porque se for da dengue é uma mutação, hein? É imenso. Isso, põe ele no chão aí. Ela está jogando... Ou a beleza só existe do ponto de vista da sua particularidade. Vocês acreditam no quê? Se a gente disser assim, a beleza existe independente dela ser particularizada ou não, implica que se acontecer de um novo meteoro bater na Terra e acabar, arrebentar com tudo, e não houver mais nada belo, a beleza não desaparecerá. Quem crê no universal diz isso. Quem diz não, para que a beleza exista é necessário que haja o sujeito belo, e aí você vai estar adjetivando um sujeito, vai dizer, não, se cair um meteoro por aqui e acabar com tudo, acaba inclusive com a ideia de beleza. Universal no sentido de ideia platônica. Tudo bem? O que é a ideia platônica? A ideia universal. Aquela ideia máxima abstração do conceito que pode dar conta de todos os casos particulares. É nesse campo que a discussão se enquadra. Tudo bem? Nós temos 3 posições em relação a isso. Tá bem? Nós temos o realismo, o nominalismo e nós temos o realismo moderado, representado aqui por Pedro Abelardo. Senhores, o que diz o realismo? Sim, os universais existem. Os universais não precisam dos elementos particulares.
se o meteoro caísse e acabasse com tudo, a próxima geração que surgisse iria acreditar na beleza, na honestidade, na fraternidade. Tudo bem? Ou seja, continuaria acreditando que os universais têm existência própria. Sim, para o realismo, os universais têm existência própria. Não dependem dos casos particulares. Ok? Estão acompanhando? Depois do efeito mosca? Todo mundo está acompanhando? Beleza? Depois o nosso amigo tira a mosca no Photoshop lá, ela não vai aparecer. Certo? Certo, dona Raíssa? Tudo bem? Hein? Uma abelha. Ah, era uma abelha, não era uma mosca. Ok. Os nominalistas vão dizer não. Os universais não existem. Por quê? Porque eles vão acreditar que só é possível o universal ter sentido quando aplicado a um caso particular. Essa mulher bela, esse homem belo, essa casa bela, tudo bem? Você precisa do particular, da existência do particular, para que o adjetivo que você está agregando a ele possa existir. Porque se eu entrar aqui e falar para você simplesmente beleza, provavelmente os senhores não vão captar essa ideia. Bom, mas o que é, Mozart, que é belo? Afinal de contas, do que você está falando? Entendeu a ideia? Então, para os nominalistas, não, os universais não existem, eles não têm existência. São apenas nomes. Junção de letras. Criamos palavras sem nenhum sentido de universalidade. Quando eu uso a palavra beleza, nada mais fiz do que ligar B com E, L com E, Z com A. Só isso. Se eu quiser dar sentido a isso que eu estou dizendo, eu vou ter que dizer o que é belo. Eu vou ter que dizer qual coisa eu estou chamando de bela. Porque beleza em si mesma, por si só, é uma palavra sem existência concreta. Tudo bem? Entendeu essa ideia? Pedro Abelardo, senhores, tentou fazer uma mediação. Existem sim os universais, mas a gente só pode dizer deles quando eles aplicados a objetos particulares. Existem universais, beleza. Mas enquanto vida no universal, meu intelecto, minha mente não consegue depreender isso. Existe. Existe porque é possível chamar algo de belo. É possível chamar alguma coisa particular. Vou dar o exemplo lá do diálogo de Sócrates e Hípias. A panela bela. Lembra? Então eu posso dizer que a panela particular é bela. Tudo bem? Porque enquanto a beleza ficar somente na sua atribuição universal, eu não consigo, com o meu intelecto, depreender dela. Ela existe, mas ela é incognoscível. Que é uma coisa incognoscível? É aquela que não pode ser traduzida pela minha inteligência. Tudo bem? Então, daí realismo moderado. Sim, existe, é real. Porém, desde que vivenciemos nos casos particulares. Certinho?
Beleza? Vou entrar na filosofia moderna. Bom, e o primeiro nome da filosofia moderna é o nosso querido Renatus Cartésius. Ou, o nome dele em francês, René Descartes, que nasce no século XVI, mas vive no XVI 4 anos. Tá? Moderna. Não, de boa. Tá. Ah, tá. Deixa eu pôr aqui em cima. Filosofia moderna. Tópicos de filosofia moderna. Como ele vive só 4 anos no século XVI, que ele nasce em 1596, não é? Só vive 4 anos. O restante da vida dele inteirinho ele vai passar no 17. Vamos pôr aqui que ele é um filósofo do século 17. Tá bem? Nasce numa cidadezinha chamada La Haye, na França, não é? As histórias que eu gosto de contar do Descartes, vocês conhecem todas, que ele era um aluno brilhante, não é? Mas nasceu muito franzino, né? Nasceu muito mirrado, não é isso? Nasceu muito debilitado. Dizem alguns biógrafos que a mãe foi aconselhada a não pegar amor, porque ele não duraria nem mesmo uma semana. Não é? E aí ele sobrevive, a mãe o batiza de Renatus, o renascido, certo? Em homenagem ao fato de ele ter sobrevivido a todas as previsões contrárias, não é? Davam um contrário disso, então deu o nome nele de Renatus. E Descartes, traduzindo, senhores, para o latim, dá Cartésius, viu? Daí que tudo que Descartes faz é cartesiano. Tem muito aluno que não entende. Professor, Platão platônico, Aristóteles aristotélico. Descartes não seria então ser descartiano? É cartesiano em função do nome dele em latim, ser Renatus Cartésius. A UFO tem uma clássica questão, se vocês forem resolver as questões da UFO passada, tem uma questão que começa exatamente assim. Não é? René Descartes, cujo nome latino é Renatus Cartésius. Não é? Então a questão da UFO começa desse jeitinho assim. Tá certo? Vai estudar o Descartes numa escola de jesuítas, numa escola muito famosa na época. Não é? Dizem que o brilhantismo de Descartes era tamanho que as aulas começavam para ele na hora que ele acordava. Tá? Então ele sempre gostou de acordar depois do meio-dia, tá? No inverno rigoroso, sobretudo. Sempre gostou de acordar depois do meio-dia, e aí começavam as aulas para ele. Tá? Sai o Descartes dessa escola, do La Flèche, tá? Sai ele, médico, geômetra e filósofo. Filósofo, meio indeciso, né? Meio titubeante, mas vai viver a vida. Primeira coisa que ele diz depois que saiu do La Flèche: agora que eu me formei, que eu podia ser considerado membro da classe dos doutos, tá? É textual, hein? Que vocês passaram de cor. Poderia me considerar membro da classe dos doutos, não é? Eis-me aqui repleto de dúvidas, não é? Repleto de dúvidas, e não consigo ver certeza em absolutamente nada. E com isso o Descartes cria um mal-estar. Tá? Mal-estar para os ex-professores, mal-estar para a escola, mal-estar para a intelectualidade de um modo geral, porque peraí, como é que afinal de contas você passa por uma escola importante, não é? E agora diz que você não tem certeza de nada, e que tudo que até então havia se feito no campo filosófico não passava
de um terreno pantanoso, gelatinoso, extremamente perigoso. Dona Vitória! Extremamente perigoso. Não é? E trio, Vitória e trio. Não é? E aí, um professor dele, então, falou, Descartes, quer saber de uma história? Você vai ter que pensar a sua própria filosofia. Você vai ter que escrever a sua filosofia. A hora que comecei a falar, o Guilhermão lembrou do Bacon. Lembra do Bacon? Fritinho. Que bobagem, meu Deus. Francis Bacon. Vamos deixar o Bacon de lado um minutinho? Vamos falar de um outro cara, francês também. Bacon era inglês, francês como Descartes, né? Chamado Michel de Montaigne. Montaigne morre um pouquinho antes do Descartes nascer. Michel de Montaigne. O que esse cara prega? Montaigne pregava. Defendia que nós vivíamos num mar de incertezas. De onde é que o Descartes tira essa questão da dúvida? Resolveu falar que não aprendeu nada na escola à toa? Deu uma de rebeldes? Rebelde que eu digo, não o grupo espanhol. O grupo castelhano, é argentino aquilo, né? Mexicano. Roberta, Mia e adjacências, não é? Eu tenho filhas, não é? Tenho filhas. Então, deu uma de rebelde o Descartes? Resolveu sair falando mal dos professores, mal da escola? Não. Descartes está respirando o seu tempo. Descartes está exalando aquilo que de alguma maneira era o clima intelectual da época, e o Montaigne, tá? Michel de Montaigne, eu vou pôr aqui, mas vocês coloca num cantinho aí do seu... Michel de Montaigne, autor de Ensaios, Dona Vitória, Ensaios, um texto do Montaigne. Montaigne dizia, vivemos num mar de incertezas. Por quê? Porque Montaigne viu de perto. Se não viu com os olhos, sentiu na pele o calor, a brasa dos acontecimentos da época. Descoberta da América, formação dos Estados-nação, Reforma Protestante, Renascimento Cultural, a publicação do Príncipe, de Maquiavel, mudança do gel para heliocentrismo, e tudo isso acontecendo numa velocidade tão grande, tão espantosa, que leva a Montaigne a dizer assim, olha, nós não pisamos em terreno firme hora nenhuma. Nós pisamos num terreno extremamente pantanoso, onde não é possível acreditar no projeto chamado verdade. Não é possível acreditar no projeto chamado verdade. Montaigne é, portanto, senhores, o quê? Cético. O cético diz, não é possível acreditar no projeto chamado verdade. Quer acreditar nisso? Você vai ter um enorme dissabor. Por quê? Porque daqui a pouco alguém vem, chega e diz que aquilo que você está dizendo não é mais como era e que, portanto, você passou um bom tempo acreditando numa fantasia, numa ilusão. Portanto, é uma perda de tempo crer na verdade. Vivemos mesmo mergulhado num mar de incerteza. O ceticismo não foi criado por Montaigne, mas encontrou em Montaigne um sujeito de fôlego. Montaigne conseguiu, de alguma maneira, fazer com que essas ideias vicejassem com força total. Tá bem? De forma a impregnar o mundo científico acadêmico da época. E é aí que Descartes aparece.
Há uma polêmica imensa. Descartes não é cético, no fim. Mas teria sido Descartes cético no começo? Só polêmica. Os cartesianos mais puristas vão dizer, não, Descartes flertou com a dúvida, com a incerteza, para provar que a verdade existe. Tá, mas esse é o fim da dúvida metódica. Teria Descartes, nos seus tempos de La Flèche, por exemplo, de formação intelectual, se deixado levar pelo ceticismo? Se acreditou no ceticismo ou não, fato é que o ceticismo tornou-se para Descartes um projeto a ser combatido. Tornou para Descartes um inimigo a ser tombado. Não é? E é aí, então, que quando ele se forma, ele começa a moldar uma filosofia, não é? Que tem dupla missão. Tem dupla missão. Primeira, combater o ceticismo. E claro, né, de quebra, provar que é possível encontrar a verdade. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Tá? Se ele prova que é possível encontrar a verdade num lugar, num porto seguro, dali onde não é possível duvidar dela, claro, né? Não só ele vai fundar a filosofia moderna por isso, né? Como vai mesmo, como também, de certa maneira, ele dá um bico no ceticismo. Né? Enterra o projeto ceticismo. Ao invés de você ficar rindo da minha tosse, você devia ver que eu estou passando um momento de dificuldade da minha aula e lá fora buscar água para mim, fica aí debochando. Você vai fazer 38 também, fica tranquilo, viu? De carreira. Eu, Vera Rejane, né? Fui aluno da Vera, aluno da Rejane, pelo amor de Deus, hein? Senhores, e onde que esse projeto cartesiano surge? Em 1619. 1619. Quando? Quando Descartes sonha. O famoso sonho, quando Descartes sonha. O famoso sonho de Descartes. O que ele sonha, hein? Quem lembra? O que Descartes sonha? Sonha o quê? O que Descartes sonha? Você só gravou? O que é que você perguntou na outra vez? Você perguntou se... a pergunta... Ele só decorou que é a parte, né? O primeiro ano colegial, professor, a gente vê que a filosofia... E no segundo... O senhor viu isso aí sim. Eu lembro até onde você sentava. Tem que lugar da sala você sentava. Tá? O que Descartes sonha? O que ele sentava? O que ele sentava? Com o que Descartes sonhava? Pelo amor de Deus. O que sonhou Descartes? Sonhou, não é? Que estava dormindo, acordou, abriu a porta, certo? Abriu a porta, foi lá para fora, faz de conta que aqui é lá fora, entrou o Descartes, saiu o Descartes, não é? Com um cajado na mão, não é isso? Descartes apalpava um lugar aonde ele pudesse encontrar um terreno firme. Olhou no seu entorno, o que ele viu? Obras. Num lapso de segundo, o que ele entende? Que ele é o mestre de obras responsável por construir o edifício que vai ser erguido ali. Então, no sonho, ele vê isso. Sou eu, o mestre de obras, não é? Responsável por dizer onde é que esse edifício deve ser erguido, porque nem todo terreno serve. E é isso que significa ir com o cajado na mão, apalpando o terreno. Ele acorda e, humildemente, Descartes interpreta o sonho. Não se trata de nenhum edifício de parede, se trata do edifício da verdade. E eu, Descartes, não é? Fui eleito o responsável por erigir esse edifício. Não é isso?
Só isso que ele interpreta no sonho. Tudo está em ruínas, olha a ideia da dúvida. Tudo está em ruínas, tudo está desabando, eu preciso então, portanto, construir algo sólido, firme. Encontrar uma verdade firme, sólida, que não sucumba onde? Não sucumba quando? Quando posta em dúvida. Tudo bem? Então, senhores, eis o pontapé inicial. Eis o pontapé inicial da construção desse edifício. Pôr todas as coisas em dúvida. Lá nas meditações metafísicas, Descartes, na primeira meditação, são 6. A primeira ele diz: quais são as coisas que podemos pôr em dúvida? São 6 meditações. A primeira é essa. Quais são as coisas que podemos pôr em dúvida? Eu posso pôr em dúvida que eu estou aqui agora olhando para a minha mão? Ele escreve lá, se é para vocês, que eu estou duvidando de que eu estou sentado aqui agora, está na Holanda nessa hora. Tá? Se eu disser que eu estou duvidando, que eu estou sentado aqui agora, olhando para esse pedaço de papel que está na minha frente, e disser que quando olho para ele, duvido do que vejo, você, leitor, vai se desiludir comigo. Tá vendo? Esse cara eu não posso continuar lendo, porque afinal de contas ele é um abilolado. Tá? Então eu não posso duvidar de que estou aqui agora olhando para vocês. O problema é, os meus sentidos não me enganam que eu estou aqui agora olhando para vocês. Mas já me enganou outras vezes. E não é de bom tom confiar ninguém que mente ao menos uma vez para a gente. Então, duvidemos em primeiro lugar do quê? Dos sentidos. O que eu quero duvidando dos sentidos? Ver se eu consigo chegar num lugar onde eu não possa duvidar de jeito nenhum. Dos sentidos posso. Ainda que eu não duvide que eu estou aqui agora, mas eu posso duvidar deles noutras ocasiões. Tudo bem? Então, dos sentidos duvidemos. Eu posso duvidar, se eu quiser, da memória. Senhores, isso só a título de... Né? Se vocês estivessem vendo esse conteúdo pela primeira vez, eu até confesso para vocês que eu ia fazer o percurso de maneira um pouco mais didática, mais longa. Mas como todo mundo aqui já viu Descartes, ele vai duvidar dos sentidos, vai duvidar da memória, vai duvidar da vida de vigília, vai duvidar da ciência, vai duvidar da filosofia e vai chegar, então, listando uma série de questões que ele colocou em dúvida. Só que aí ele conclui uma coisa. Que coisa que ele conclui? Que ao pôr tudo em dúvida, eu não posso duvidar da dúvida. Eis aí onde o pensamento se realiza. Onde o pensamento se encontra. Se encontra onde? Numa instância, dúvida, que não pode ser posta em dúvida. Pelo contrário, quanto mais duvido, mais certeza da dúvida. Entendeu? Quanto maior for a minha lista aqui, mais eu corroboro. Quanto mais duvido de tudo aqui, mais eu torno evidente a dúvida. Se eu duvidar de uma coisa só, eu provo a existência da dúvida uma vez. Se eu duvidar de 30, vocês concordam que eu provo a existência da dúvida 30 vezes? Então pronto. Então, eis o fundamento central do pensamento cartesiano. Eis a possibilidade de se provar o que até então era improvável. A mente humana, a capacidade do homem para produzir subjetividade. Os psicólogos, se tiver alguém aí depois que for mexer nisso, a psicologia, ela aparece aqui. Agora, o pensamento humano não é uma abstração. Agora o pensamento humano é uma concretude. Percebeu isso? Por que o pensamento humano é? Por que o pensamento é? Por quê?
Quem duvida, pensa. Portanto, a relação aqui é diretamente proporcional. Quanto mais dúvida, mais pensamento de que você duvida. Então, provado está a existência do pensamento. Isso aqui, senhores, com todo respeito, é mais importante do que a frase que ele formula na sequência. Qual que é a frase que ele formula depois? Se quem duvida pensa, quem pensa existe. Mas é aqui que está a questão. Aqui está o elo fundante do pensamento humano. Descartes é responsável por uma guinada no modo como a filosofia andava, porque ele dá sentido de orientação para a filosofia da agora em diante. Eu sou uma coisa que pensa. Eu tenho um corpo, minha res extensa. Tá? Eu tenho um corpo, minha res coisa, extensa, corporal. Mas eu não sou só isso. Eu sou uma coisa extensa e eu sou uma res cogitae. Quem duvida pensa, quem pensa existe. Daí vem a ideia do penso. Logo, existo. Cogito. Ergo sum. Cogito, ergo sum. Então, eu, homem, sou uma res cogitae, além de uma res extensa. Tudo bem? Então, mente, pensamento, espírito. Atenção a isso, ó. Mente, pensamento, espírito. Descartes tem um livrinho chamado Regras para a Orientação do Espírito. Qual espírito? Qual espírito, pelo amor de Deus? Mente, consciência. Regras para a condução da mente, do pensamento. Isso aqui está de um lado. Do outro lado, você tem o corpo, massa corporal, res extensae, res extensa. Certo? São coisas que habitam mundos diferentes. Portanto, Descartes diz assim, você pode pensar à vontade. Pense, porque você é também uma coisa que pensa. Não é? Bom, a partir daqui, senhores, é só passar a crivo todo o pensamento científico, agora na crença suprema de que o homem é capaz de pensar sobre as coisas. Isso é base para todo e qualquer antropocentrismo renascentista, base para toda guinada que vai ressuscitar essas ideias do homem como um ser capaz de resolver problemas, de dar solução para as coisas. Tá certo? Por quê? Porque ele agora tem um elo fundante, ele tem uma mente fundada. Ele é uma coisa que pensa. E de onde é que veio essa coisa que pensa? Olha a dúvida cartesiana, hein? Olha a questão daqui a dúvida vamos nominar, né? Apesar de vocês já terem tido a aula. Dúvida hiperbólica. Não é isso? Dúvida hiperbólica. O que é a hipérbole? Isso. A hipérbole é quando você exagera. Não é? Então, estender a dúvida ao máximo grau possível. Um arco tão extenso que ela possa abarcar na dúvida as máximas coisas possíveis. Então, esse momento da dúvida chama-se dúvida hiperbólica. Quando ela encontra uma certeza, ela deixa de ser hiperbólica e se torna uma dúvida cartesiana. Qual é a dúvida cartesiana? É aquela que
no final do processo, encontramos uma certeza. Senhores, qual a diferença da dúvida cartesiana para a dúvida dos céticos? Então, isso mesmo, né? A dúvida dos céticos permanece sempre na dúvida. A dúvida cartesiana, ela sempre encontra uma certeza. Certo? Então, dois momentos da dúvida. Quando ela encontra uma certeza, penso logo existo, a dúvida cartesiana. Quando ela duvida de tudo, dúvida hiperbólica. Eu vi uma questão há pouco tempo, não sei onde, foi o UFO não, foi um outro lugar, que fazia essa distinção, né? Vai que esse povo resolve se inspirar nas provas que já existem, o que não é muito raro, viu? Que não é tão raro quanto se pensa. Aí que o cara pega uma questão dessa, resolve dar uma requentada, né? Tá aí. Dúvida hiperbólica é o momento em que a dúvida se estende ao máximo grau possível. Dúvida cartesiana é que aquela que no fim do processo da dúvida encontramos uma certeza. E a dúvida cética é essa que permanece sempre na dúvida. Tudo bem, senhores? Beleza? Muito bom, muito bom. Fala um pouquinho de David Hume. David Hume, o escocês. Bom, tudo isso aí leva Descartes a propor, não é? Que as verdadeiras ideias, as ideias realmente verdadeiras, são ideias que dispensam o uso da sensibilidade, dispensam o uso dos sentidos. Descartes, nesse sentido, ele é parmenidiano, socrático, platônico, agostiniano. Tá? Pega essa veia aí. Tá? E propõe, então, que, já que nós pensamos, podemos transformar o conhecimento sempre fruto de uma atividade intelectual, onde você vai poder dispensar os momentos de experiência sensível. Como é que chama a doutrina epistemológica que defende que os sentidos enganam e que a mente humana é que é capaz de produzir o conhecimento verdadeiro? Racionalismo. Não é isso? Então, com isso, né, Descartes vai, como é que eu vou dizer? Descartes vai fundar o racionalismo. Tá? A verdade é essa. Funda o chamado grande racionalismo. Conhecimento é intelectual, intuitivo, não carece de você precisar da experiência sensível. Tá? Conhecimento é sempre fruto de um raciocínio intelectual. Intuição em filosofia é isso. É o conhecimento que eu adquiro dispensando toda e qualquer experiência sensível. Não preciso da experiência para comprovar. Daí que a matemática cai como uma luva nesse tipo de conhecimento. Tá? Conhecimentos que dispensam qualquer experiência sensível, sobretudo a matemática pura, tá? Sobretudo a matemática que vai lidar com axiomas, com postulados, tá? Vai lidar com definições. Então essa matemática trabalha sempre com ideias que dispensam a comprovação sensível. E é isso que Descartes vai chamar de intuitivo e é isso que ele vai chamar de conhecimento verdadeiro. Entretanto, sabemos que John Locke, na Inglaterra, tá? Locke não é cobrado, tá? Mas vamos fazer uma referência rápida aqui. Locke vai formular a seguinte frase, não é? Nada há na minha mente que antes não tenha passado pelos meus sentidos. Com isso, tudo que eu aprendo via experiência sensível. A mente é uma tábua rasa, não é isso? Onde nós vamos, durante a vida, grafando
as coisas nela. Qual é o estilete que marca a tábua? Qual é o pincel que escreve lá no quadro da sua mente? A experiência. Quanto mais dotado de experiências você for, mais conhecedor você será. Tá certo? E essas ideias chegam em David Hume, o escocês do século XVIII. Escocês. Nasceu em Edimburgo, o nosso querido David Hume. Tem um dos maiores e completos livros de história da Inglaterra, viu? Deve dar em torno aí de uns 15 volumes, escrito por David Hume. Tá? Matemático, historiador, tá certo? David Hume, na introdução da crítica, Kant fala assim: David Hume acordou-me do meu sono dogmático. O que é o dogmatismo? Enquanto postura filosófica. Dogmatismo é a crença profunda na razão. Os dogmatas acreditam que é possível, com a razão, conhecer tudo. Certo? Se os céticos, de um lado, acreditam que a verdade não pode ser conhecida, é possível fazer isso. Já aqueles que acreditam no dogmatismo vão dizer, não, a razão pode conhecer tudo. Não é? E o nosso querido David Hume, ele tem uma certa desconfiança dessa ideia. Ele tem uma certa desconfiança. No 18, hein? Esse cara deu abrigo para Rousseau, desentenderam os dois. A trajetória intelectual do Hume é uma trajetória muito curiosa. Tá? Ele tem uma certa dúvida, lá no 18, de que a razão poderia ser usada para tudo, para conhecer tudo. Tá? Por que ele diz isso? Porque Hume vai dizer assim, a nossa mente, ela tem um limite. E o limite dela é a experiência. Ou seja, para que eu possa, então um filósofo empirista, seguindo o raciocínio de Locke. Mas ele vai dar um sabor diferente. Presta atenção. A mente humana, ao tentar conhecer as coisas, ao produzir conhecimento, ela esbarra num limite. Esse limite é a experiência. Nada pode estar além da experiência. Nada pode estar além da experiência. Tá? Esse é das 12h30, né? Esse intervalo. Já é intervalo? 3h15? Já passaram 2 aulas? Tá, então eu pego de Hume para frente. Beleza? Mas tá certo isso mesmo? Eu não escutei o outro sinal tocar. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Fazer aqui, não é? Os finalmente, então. Valeu. Semana que vem, nós estamos aí firme e forte. Viu?